Neste vídeo, demonstraremos as principais funcionalidades do módulo de recursos humanos do sistema. O objetivo aqui é focar nos recursos e processos mais importantes que fornecem o subsídio necessário à gestão de pessoal e demais rotinas inerentes ao cálculo da folha de pagamento. O módulo de recursos humanos tem a sua organização dividida em processos, como os cadastros básicos, dados pessoais, gestão de recursos humanos, folha de pagamento, geração de arquivos e demais rotinas necessárias à gestão de pessoal. Iniciando pelos cadastros básicos, podemos falar aqui de dois cadastros principais: o cadastro de plano de cargos e o cadastro de cargos. Vejamos as principais funcionalidades dessas duas rotinas. Abrindo a aplicação de plano de cargos, podemos obter o cadastro e controle do plano de carreira por regime jurídico, possibilitando que cada regime tenha a sua organização relativa ao plano salarial. Por exemplo, para o regime jurídico estatutário, nós podemos ter uma organização de plano de cargos definidas conforme o estatuto e regimento do município, que neste exemplo elucidaremos da seguinte forma. Por exemplo, aqui o plano de carreira do estatutário é subdividido em administrativo, magistério, saúde, administrativo 40 horas e fiscais de trânsito. No plano administrativos, nós temos a organização da classe como primeiro nível. Dentro da classe, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 níveis. E dentro de cada nível, as referências, aqui chamadas de referência A até a referência H. No último nível do plano de cargos, a gente determina o salário básico deste plano e outras informações cadastrais. Uma observação importante é que o sistema como um todo permite gravar o log de alterações dos dados do sistema. Por exemplo, em um dado bem relevante, que é o salário básico, nós podemos obter, por exemplo, as informações de quem efetuou as alterações neste registro. Aqui, selecionando este plano referente ao nível administrativo, nós verificamos que houve uma alteração por um determinado usuário do sistema, que passou do valor de 950 para 986 e depois do valor de 985 para 950. Estas informações são importantes e auxiliam, por exemplo, em processos de auditoria e conferências de informações. Uma vez definidos os planos de cargos, nós temos a definição e o cadastro dos cargos da instituição. Abrindo a aplicação, nós podemos observar o cadastro e organização de alguns cargos. Por exemplo, no cargo administrativos, nós podemos organizar por grupos de cargos. E dentre os dados que podem ser informados relativo ao cargo, nós podemos informar o CBO, um código específico para o cargo, o grupo ao qual ele pertence, o tipo de cargo, se é um cargo, uma função, uma especialidade ou uma área finalística, e se o cargo está ativo ou não. Ainda é possível obter o controle de vagas desse cargo, definindo cada vaga e o seu histórico de ocupação. Para cada cargo, ainda é possível descrever o perfil e suas atribuições. Na guia Vagas do Cargo, conforme o número de vagas que foram definidos aqui na primeira tela, cada vaga pode ser cadastrada. E conforme a ocupação da mesma na hora de vincular um contrato, ela se torna na situação ocupada.
Um cargo, ele pode estar relacionado a vários regimes jurídicos. Por exemplo, este cargo ele está relacionado ao regime jurídico estatutário e a um regime jurídico estagiário, por exemplo. No regime jurídico, há importantes definições quanto a regras de férias, como, por exemplo, é nesta parametrização inicial que irá influenciar a parte do registro de férias do funcionário. Então, por exemplo, se para o analista de esporte e lazer configurarmos que a venda de férias não será permitida, ao registrar as férias para este funcionário deste cargo e tentar sinalizar uma venda, o sistema não deixará efetuar esse registro. Assim como eu defino para cada cargo quantos dias de férias. Por exemplo, é muito comum o cargo de professor para o regime estatutário e o regime seletista, os dias de férias serem diferenciados. Ainda existe um atributo que indica se esse cargo é exposto a raio-x. Para que serve este campo? Isto determina algumas regras diferenciadas na marcação de férias de funcionários ou servidores que ocupam cargos e estejam expostos às radiações ionizantes. Por exemplo, com esta parametrização, o servidor terá que tirar férias a cada 6 meses, em uma parcela de 20 dias a cada período. Para o cargo, vinculamos os planos inerentes ao cargo. Por exemplo, daquele conjunto de planos que foram definidos, nós determinamos para cada cargo quais serão os planos pertinentes a ele. Isto minimiza e evita erros cadastrais, pois ao cadastrar um funcionário e vincular ao cargo, somente estarão disponíveis os planos que foram configurados para este cargo. Outras informações também podem ser informadas no cadastro de cargos. Por exemplo, o número da lei que criou aquele cargo, a data de publicação da lei, a carga horária exigida do cargo, a escolaridade mínima, se o cargo é regime de dedicação exclusiva e, quando o cargo for extinto, o número e a lei que extinguiu o cargo. O importante é que o número da lei e os dados de legislação, eles são buscados no sistema dentro do módulo de legislação, ou seja, o usuário ele irá cadastrar todas as normas existentes no sistema e depois irá buscar essas normas para vincular aquela que refere-se à criação daquele cargo. Nos cadastros básicos, nós também temos outras funções que são importantes demonstrar aqui. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de definir e parametrizar os tipos de códigos funcionais que irão ser utilizados no lançamento das ocorrências do servidor. E para cada código funcional, é possível parametrizar e determinar as regras de validação destes lançamentos. Por exemplo, eu posso ter códigos funcionais relativos a horas excedentes, às gratificações, que estão, por exemplo, dentro de vantagens, adicionais de produtividade, adicionais de direção, adicional noturno, enfim, todos os tipos de códigos funcionais que poderão ou não gerar um efeito financeiro na folha de pagamento, ou ser um registro meramente informativo. Por exemplo, é possível determinar e parametrizar regras conforme o estatuto da instituição. Por exemplo, se esse adicional de produtividade fiscal é inerente somente a determinados cargos, então o sistema, após realizar a parametrização correta, não permitirá lançar uma ocorrência funcional para os cargos que não forem permitidos na regra. Ainda é importante definir, para cada tipo de ocorrência funcional,
que tipo de indicadores ou implicâncias este tipo de registro irá ter. Por exemplo, numa averbação de tempo de contribuição pública, num registro desta ocorrência, ela pode ser importante, por exemplo, para outros benefícios, como o quinquênio, como a aposentadoria ou mesmo para contar tempo de serviço. Então, na parametrização do sistema, na parte dos códigos funcionais, é possível indicar qual será a influência daquele registro. Um outro exemplo, no lançamento de licença para interesse particular, é possível determinar, por exemplo, que esta licença para interesse particular, ela irá descontar os dias no lançamento de uma progressão, ou seja, se o funcionário estiver para progredir, o sistema vai verificar se primeiramente ele não teve uma licença para tratar de interesse particular e subtrair esses dias, prorrogando um pouco mais a data da concessão daquela progressão, ou ainda outras influências, como aposentadoria e até mesmo tempo de serviço. Isto mostra que o sistema é perfeitamente configurável. Outro cadastro que é bem importante é o cadastro e a definição das chefias. Uma rotina permite cadastrar todos os tipos de chefias, secretários, funções gratificadas, chefes de gabinetes, entre outros, definir para cada tipo de chefia o número de vagas e ainda ter todo um histórico de ocupação daquela vaga. Por exemplo, na chefia de assessor especial, nós temos 5 vagas previstas. Logo, eu tenho a possibilidade de detalhar estas 5 vagas e ainda ter todo o histórico de ocupação. Por exemplo, esta vaga ela está ocupada atualmente por este servidor através de uma nomeação para cargo em comissão. E esta vaga pertence a uma unidade. O importante é que o módulo do RH integra-se com outros módulos. Como exemplo disso, por exemplo, ao definir um chefe de uma unidade organizacional, este chefe ele é automaticamente atualizado no cadastro dessa unidade e ele passará a ser o responsável, por exemplo, dos bens daquela unidade. Ao gerar um termo de responsabilidade de bens lá no módulo do patrimônio, ocorre essa integração, que foi feita inicialmente lá por uma definição e registro de uma ocorrência no módulo de recursos humanos. Muitos outros cadastros básicos são definidos aqui, como os cadastros dos convênios e dos tipos das rúbricas ou verbas de pagamento. Nos dados pessoais, nós podemos definir e cadastrar os funcionários, dependentes, pensionistas e tutores. Por exemplo, no cadastro de funcionários, eu posso localizar os funcionários já existentes no sistema e consultar a partir daí as informações permitidas para este. Dentre as informações permitidas para o cadastro de funcionários, eu posso informar a sua escolaridade, etnia, sexo, data de nascimento, estado civil, posso colocar todos os seus documentos, escanear e capturar a foto do funcionário diretamente pela aplicação. Nos documentos é permitido ainda cadastrar a imagem do documento e vincular todos os contratos deste funcionário. Nas informações do contrato, é possível obter informações como a matrícula daquele contrato, o regime jurídico, a sua jornada de trabalho, a data de nomeação, posse e admissão, os dados relativos ao seu vínculo, como o cargo, a sua especialidade e o plano de cargos,
a unidade oficial e a unidade de exercício daquele funcionário. Para cada funcionário, ainda, é possível compor toda a chave orçamentária, que irá subsidiar posteriormente a geração de empenhos da folha de pagamento. Informações sobre o concurso e classificação daquele servidor no concurso público também podem ser informados no sistema. Partindo do cadastro de funcionários, para um funcionário, eu vou obter toda a gestão do tempo de serviço daquele funcionário, podendo atualizar automaticamente o número de avanços ou quinquênios, conforme for o tipo de gratificação que é presente no estatuto. E ainda eu vou obter a gestão dos dependentes deste funcionário. Nestes dependentes, por exemplo, eu posso definir o grau de parentesco e se estes dependentes irão sofrer influência para a folha de pagamento com relação ao imposto de renda, por exemplo, dentre outros indicadores. Ainda, na gestão de recursos humanos, para um funcionário, eu vou obter o registro de todas as ocorrências dele. O que são as ocorrências? É o que se passou na vida funcional dele durante a sua jornada no serviço público. Por exemplo, se ele esteve de licença, o período que ele esteve em licença, se ele recebeu alguma função gratificada, também é possível registrar todos os tempos de averbação, enfim, horas extras, faltas e todos os demais tipos de ocorrências conforme aqueles tipos definidos nos códigos funcionais. Dentro da gestão de recursos humanos, além dos lançamentos das ocorrências, das quais eu citei logo há pouco, eu ainda tenho toda a parte de gestão de férias. Na gestão de férias, é possível eu registrar as férias para o funcionário, através desta aplicação do sistema, e obter ainda o controle de quantos dias de saldo já foram utilizados e também a questão do processamento ou não do registro dessas férias que foi feito na folha de pagamento. Observe aqui que no registro de férias, as informações relativas, elas são provenientes lá da configuração do cargo. Por exemplo, este funcionário, neste cargo e para o regime jurídico ao qual ele pertence, ele tem um mínimo de 10 dias de férias, podendo parcelar em 3 períodos. Ainda, eu posso informar no sistema um controle e gestão de convênios, como, por exemplo, um convênio referente a plano de saúde, aonde eu posso determinar qual é a data de início que esse conveniado vai obter neste plano de saúde, qual é o percentual de desconto dele ou o valor de desconto do plano, e ainda colocar se este conveniado também tem dependentes relativos a esse plano de saúde cadastrado. Com todas as informações colocadas no sistema, podemos partir, então, para a folha de pagamento. A rotina de cálculo de folha de pagamento, ela possibilita realizar simulações parciais ou totais da folha de pagamento. Ou seja, antes de fechar uma folha, podemos realizar diversos testes, verificando se os dados foram calculados corretamente. Ao localizar uma determinada folha de pagamento de um de nossos clientes que já utilizam o sistema, eu tenho um histórico de todas as folhas já calculadas. Selecionando uma folha de pagamento, por exemplo, do mês de maio de 2016, eu posso observar que nesta folha de pagamento foram calculados 17 mil funcionários, incluindo funcionários ativos, aposentados, ou seja, aqueles que estão percebendo ainda algum tipo de remuneração. Uma folha de pagamento permite realizar o cálculo através de vários filtros.
Por exemplo, eu posso realizar o cálculo para uma determinada matrícula, para funcionários de um determinado cargo, para funcionários de uma determinada unidade ou ainda para um grupo de funcionários específico. Por exemplo, eu posso criar um grupo específico de funcionários que tenham determinada gratificação naquele mês. Eu posso estar verificando qual é o custo que a prefeitura vai ter com aquela determinada remuneração. Os grupos de cálculo e filtro são apenas facilitadores. Ainda é possível, na folha de pagamento e no sistema de recursos humanos, definir processos diferenciados de cálculo para prefeituras e, no caso, as autarquias, componentes dessa prefeitura. Por exemplo, nesta prefeitura eu tenho algumas autarquias, como a Câmara Municipal, a Companhia de Trânsito, Corpo de Bombeiros, o Instituto de Seguridade do município. Todas essas autarquias também utilizam o sistema, sim, com as suas peculiaridades e regras de negócio, e o cálculo da folha também pode ser realizado de forma separada e independente, utilizando o mesmo banco de dados. Na folha de pagamento, ainda é permitido lançar valores individuais para determinado funcionário, que são aquelas verbas ou aquelas rubricas que não têm uma fórmula de cálculo específica. Como, por exemplo, eu posso estar lançando um empréstimo bancário ou até mesmo carregando via um arquivo de dados pelo próprio sistema um determinado consignado. Por exemplo, eu posso estar lançando um empréstimo no prazo de 12 meses. A partir da data do lançamento, por 12 meses consecutivos e de forma automática, esse empréstimo será descontado da sua folha de pagamento, sem se preocupar em estar realizando esse registro todo mês. Importante também no módulo de recursos humanos que eu tenho uma rotina para realizar a vinculação orçamentária aos contratos. Esta rotina me permite, por exemplo, selecionar uma lotação de exercício determinada, observar todos os funcionários que estão lotados naquela lotação de exercício e ainda vincular a chave orçamentária referente àquela lotação. Por exemplo, nesta unidade de exercício, eu estarei vinculando uma determinada unidade orçamentária que vai subsidiar toda a geração de empenhos da minha folha de pagamento. Efetuadas as rotinas de cadastro, gestão e geração de folha de pagamento, o sistema irá me permitir gerar alguns arquivos, como, por exemplo, os arquivos da DIRF, CEFIP e demais obrigações legais solicitadas pelos tribunais de contas, governo federal ou municipal. Por exemplo, existem algumas aplicações que permitem gerar o arquivo da CEFIP, obtendo desta forma o arquivo gerado de acordo com o layout solicitado. Dentro de consultas e relatórios, o sistema possui já uma infinidade de relatórios já elaborados, e ele traz a possibilidade do usuário agrupar informações e exportar esses dados para Excel e reformular esse relatório de acordo com a sua preferência. Vamos verificar um relatório de ocorrências do servidor. Vamos verificar, por exemplo, todos os servidores que tiveram determinados registros de ocorrências num determinado período. Selecionados os parâmetros do relatório, eu posso visualizá-lo no modo normal, desta forma, aonde, por exemplo, eu selecionei uma determinada ocorrência e são me demonstrados no relatório todos os servidores que possuem aquela ocorrência. Ou eu posso ainda retirar o relatório no modo tabela. No modo tabela tem um recurso muito interessante que é a possibilidade de agrupar e contar informações. Como, por exemplo, eu agrupando o código daquela ocorrência na parte superior, clicando em colunas,
O usuário pode contar quantos funcionários estão em licença saúde, em licença para tratamento de saúde familiar e quantos foram nomeados para cargo em comissão, que foram os tipos de códigos selecionados. Ainda é possível gerar um gráfico. O sistema ainda permite ao usuário determinar quais colunas ele deseja no relatório. Por exemplo, verifique neste modelo que o relatório trouxe inúmeras informações. Caso o usuário não deseje determinada informação, basta ele clicar aqui que a informação vai sendo ocultada. O usuário pode facilmente exportar esses dados para o Excel e ainda imprimir estas informações. O sistema dispõe de muitos relatórios, inclusive de relatórios relativos à folha de pagamento, que são os relatórios financeiros. Por exemplo, eu posso obter as folhas de pagamento por regime jurídico, folha de pagamento por rubrica ou por lotação, certo? Eu posso, por exemplo, selecionar uma determinada rubrica de pagamento, selecionar o mês em que a folha foi calculada e visualizar todas as informações do relatório financeiro, obtendo desta forma os dados de todos que perceberam esta rubrica num determinado mês, com os valores. Muito obrigada. Para maiores informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo nosso site www.avmb.com.br.